O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu com facilidade a primeira batalha pela nomeação republicana na corrida pela Casa Branca neste ano. Nas primárias no estado de Iowa, Trump teve ampla vantagem em relação ao segundo colocado, Ron DeSantis. Foram quase 30% de vantagem. O resultado é considerado um banho de água fria em quem tinha esperança de uma nova alternativa dentro do partido. Desde 1972, Iowa tradicionalmente realiza as primeiras eleições primárias do Partido Republicano, o que confere ao estado um status de trampolim para as campanhas. Comandante Robson Farinazo, Trump está de volta? Pode ser de novo presidente dos Estados Unidos? O Trump é um furacão, né? Eu acho difícil segurar ele. Eu acho que se houver eleição, se ela for limpa e se não acontecer nada com ele, ele ganha. Eu não tenho a menor dúvida disso. Até porque a administração Biden é um desastre, né? Você tem que olhar o seguinte, Coba. O Biden está começando o ano e, por tabela, a corrida eleitoral, tá? Porque esse ano a gente só vai falar disso daí. O evento mais importante do ano é essa corrida eleitoral. Ela está ofuscando até a guerra da Ucrânia e a guerra em Gaza. Mas o Biden está entrando, só para resumir, a situação externa, não vou nem entrar na situação interna americana. Ele está entrando no ano com uma guerra da Ucrânia que vai muito mal, uma guerra de Israel que está a caminho de ir muito mal também, com um bloqueio terrível do Mar Vermelho que a Marinha Americana está lá e não consegue resolver, com ataques pesados das milícias pró-Irã a bases americanas no Kurdistão iraquiano e sírio, né? Então, o que acontece? Isso no fronte externo. No fronte interno são mais de 400 mil americanos sem teto, 100 mil mortos por ano por overdose de opioides e por aí vai. Então, e mais a dívida de 34 trilhões de dólares. O Trump tem tudo para vencer, né? Agora, a gente não sabe qual vai ser o arranjo interno que eles vão fazer para tentar deter ele, porque eu acho que se for em termos eleitorais, o Trump leva. Mano, você acha que o Joe Biden perdeu uma oportunidade de afastar de vez a ideia republicana no governo dos Estados Unidos? Perdeu popularidade aí nos últimos tempos? Perdeu bastante. Você sabe, Cuba, que a última pesquisa de intenção de voto nos Estados Unidos mostra que os três principais candidatos republicanos, que além do Trump são a Nikki Haley e o DeSantis, os três ganham do Biden em voto popular. E aí vale sempre fazer a lembrança para o nosso ouvinte de que o sistema eleitoral americano é um pouco diferente. O voto para a presidência não é direto, o voto é por delegados. Então, muitas vezes, o presidente mais votado pelo povo não necessariamente é eleito, porque depende do número de delegados por cada estado. E aí a regra de cada estado tem sua peculiaridade também. Então, não necessariamente a vantagem eleitoral no voto absoluto significa a vitória efetiva nas urnas. Mas é muito interessante notar que, dos três, quando você pergunta para o eleitor americano em quem você votaria entre Nikki Haley, DeSantis, Trump e Joe Biden como opção, o Trump fica atrás. O Trump tem a vantagem de 50% a 48% contra o Biden, enquanto o DeSantis tem a vantagem de 51% a 48%, então é uma vantagem dentro da margem de erro aí, em relação ao Trump, né? É uma diferença de 1%, e a Nikki Haley teria a maior vantagem, que é de 53% a 45%, ou seja, nessa pesquisa mostra que a Nikki Haley conseguiria tirar votos do Biden na disputa, mas, ao que tudo indica, as primárias republicanas caminham para uma lavada do Trump, né? A Nikki Haley aposta todas as suas fichas na próxima sessão das primárias, que vai ser em New Hampshire, onde ela está investindo bastante para tentar soar competitiva, e aí a esperança seria dela, né? Seria, se ela se mostrar competitiva, ter apoio de outros candidatos que estão disputando as primárias, que poderiam renunciar às suas candidaturas em apoio a ela, para que ela tentasse ganhar alguma musculatura dentro das prévias do Partido Republicano, mas a primeira amostra que nós tivemos em Iowa é que Trump muito provavelmente vai levar fácil o resultado das primárias americanas. O que também, do ponto de vista da geopolítica, gera algumas dúvidas. Qual será a nova postura de Trump caso volte a ser presidente dos Estados Unidos num contexto geopolítico que é muito mais complicado hoje do que durante o primeiro mandato dele como presidente. Agora a gente tem todas essas guerras eclodindo. O ex-premier britânico David Cameron, que é secretário atual de Assuntos Internacionais do Reino Unido,
deu uma declaração esses dias de que ele acredita que o mundo está vivendo um momento mais complicado desde a ascensão do Hitler, fazendo uma comparação entre Putin e Hitler, dizendo que Putin é o Hitler da nossa época e que o Ocidente, as democracias liberais precisam aprender com os erros do combate ao nazismo que deram muito espaço para o Hitler crescer e levaram à Segunda Guerra, ou seja, o contexto geopolítico vai ser muito complicado. Falando em contexto geopolítico, Diego, há quem diga que se o Trump fosse presidente dos Estados Unidos, nós não teríamos no mundo todo tantas guerras. Nem a invasão da Rússia na Ucrânia, nem o Hamas contra Israel, esses outros pequenos conflitos que vão se ensaiando aí, né? China, Taiwan, aqui nos vizinhos venezuelanos, enfim. Você acha que isso contribui para esse ressurgimento tão forte do Donald Trump? Com certeza, Cuba. Joe Biden poderia escrever um manual de como destruir uma grande potência, né? Como o comandante Farinazzo disse aqui, um líder que desde o primeiro momento se mostrou muito fraco e sem dúvida nenhuma, sem a vigilância dos Estados Unidos, que é, enfim, um dos grandes seguranças do planeta Terra, abriu espaço para esses ataques autoritários que aconteceram da Rússia contra a Ucrânia, também deixou o grupo Hamas um pouco mais à vontade para cometer os atos terroristas contra Israel, enfim. Então, sem dúvida nenhuma, a postura do Biden, a postura de um líder fraco, fomentou esse tipo de cenário geopolítico que nós estamos vivenciando hoje. Agora, esses números que o Mano trouxe me chamaram bastante atenção. Confesso que eu não sabia dessa pesquisa de intenção de voto norte-americana, muito embora eu acredite que o esmagador resultado das primárias que se projeta altere significativamente esses resultados também das intenções, como já é uma leitura histórica das eleições passadas norte-americanas. O resultado das primárias influencia muito na intenção de voto do estadunidense. E, no mais, eu faço votos, porque sou um grande fã da democracia norte-americana, que nós tenhamos lá um processo eleitoral tal qual nós tivemos aqui na Argentina, digno de elogios. Afinal, a democracia americana ela é espelho para o restante do mundo, as instituições americanas são espelho para o restante do mundo. E quando nós vemos um movimento como nós estamos acompanhando nos últimos tempos lá, algumas cortes estaduais querendo impedir a candidatura de Donald Trump, isso é muito preocupante, porque, novamente, instituições norte-americanas, elas servem de espelho para as instituições democráticas ao redor do mundo, e faço votos que o processo eleitoral lá seja um processo tranquilo e que respeite a vontade democrática do cidadão americano. Meu comandante Robson Farinazzo, muito rapidamente, você concorda que o Joe Biden foi um presidente fraco? Isso fortaleceu o seu adversário Donald Trump? E tem o lado do saudosismo do Trump também, né? Do que o pessoal vai sentir uma certa saudade dele. Mas vocês têm que olhar uma coisa, gente. A guerra da Ucrânia não poderia ter acontecido. O Biden, ele precipitou acontecimentos, porque as pessoas estão achando o seguinte, que é só derrota militar no campo de batalha. Não é isso, não. O que está acontecendo em paralelo é o desmonte do sistema SWIFT, a descredibilização da ONU, do Tribunal Penal Internacional e diversas instituições internacionais que davam suporte aos Estados Unidos. A guerra na Ucrânia ela começou a desmontar toda essa teia, né? Essa rede de manipulação que os Estados Unidos faziam com diversos países. E eu penso que é um processo irreversível. O máximo que Donald Trump vai conseguir fazer, se ele for eleito, é diminuir a velocidade com a qual a locomotiva vai em direção ao abismo. Agora, Sérgio Santana, também rapidamente. Donald Trump foi presidente, perdeu as eleições que o levariam ao seu segundo mandato. Teve em alta, teve em baixa, agora está em alta de novo. Na política não dá para descartar ninguém, né? Não, com certeza. Apesar de que a forma de eleição dos Estados Unidos é diferente aqui do Brasil, a vontade popular ainda é importante. E a gente entende que isso que está movimentando a vantagem do Trump. E com a certeza de que um líder americano, ele é um mediador. Poderia essas guerras não terem acontecido, né? E por isso que enfraqueceu o governo atual. Então, não tem dúvida nenhuma que ele será o novo presidente dos Estados Unidos. Farinazzo, em 30 segundos, meu amigo, se o Donald Trump voltar a ser presidente, como é que ficam as guerras? Eu penso da seguinte forma, Kobayashi. O Biden é um presidente muito ruim para metade do mundo. Donald Trump é um presidente muito ruim para outra metade do mundo. A minha preocupação com o Trump
é uma só. A guerra da Ucrânia, eu acho que ela vai acabar mal para a Ucrânia de qualquer forma. Minha preocupação com o Trump não é essa daí. É se a polarização vai aumentar para o Brasil se ele entrar. Essa preocupação me tira o sono.